Seja bem-vindo ao canal. A Grande Bíblia de 1539, o marco da Bíblia impressa em inglês. A Grande Bíblia de 1539 é um marco significativo na história da Bíblia e da língua inglesa. Como a primeira Bíblia autorizada impressa em inglês, ela desempenhou um papel crucial na disseminação da Palavra de Deus entre os fiéis da Inglaterra no século XVI. Sua história está entrelaçada com as mudanças religiosas e políticas da época. Contexto histórico. No início do século XVI, a Inglaterra estava passando por um período de intensa agitação religiosa. O rei Henrique VIII buscava o divórcio de sua primeira esposa, Catarina de Aragão, da Espanha, mas encontrou resistência da Igreja Católica Romana. Como resultado, Henrique VIII rompeu com a autoridade papal e estabeleceu a Igreja da Inglaterra, tornando-se o chefe supremo da Igreja na Inglaterra. Esse movimento, conhecido como Reforma Inglesa, teve implicações profundas para a religião e a cultura inglesas. A necessidade de uma Bíblia em inglês. Com a separação da Igreja da Inglaterra do Vaticano, surgiu a necessidade de ter uma Bíblia em inglês para uso na nova igreja estabelecida pelo rei. Até então, a Bíblia estava disponível em latim, acessível apenas a uma minoria educada. A tradução da Bíblia para o inglês era vista como um meio de tornar a escritura acessível ao público em geral. O papel de Thomas Cromwell e Thomas Cranmer. Thomas Cromwell, um conselheiro-chave de Henrique VIII, desempenhou um papel fundamental na autorização da Grande Bíblia. Ele contratou Miles Coverdale, um erudito e clérigo inglês, para realizar a tradução. Thomas Cranmer, arcebispo da Cantuária, também apoiou a iniciativa de tradução. A real autorização. Em 1538, Henrique VIII autorizou a impressão da Grande Bíblia, que foi concluída em 1539. Ela recebeu esse nome devido ao seu tamanho e conteúdo. A Bíblia era também conhecida como a Bíblia de Thomas Cromwell em homenagem ao seu patrono. O rei decretou que a Grande Bíblia deveria ser colocada em todas as igrejas da Inglaterra e lida em voz alta durante os serviços religiosos. Impacto duradouro. A Grande Bíblia teve um impacto profundo na Inglaterra e na língua inglesa. Ela estabeleceu um padrão linguístico para o inglês e ajudou a difundir a reforma protestante na Inglaterra. Sua influência se estendeu para além das fronteiras da Inglaterra, influenciando futuras traduções da Bíblia, incluindo a famosa Bíblia King James de 1611. A Grande Bíblia de 1539 é um testemunho notável do poder da impressão e da tradução para tornar a Palavra de Deus acessível a um público mais amplo. Ela desempenhou um papel crucial na evolução do inglês e na disseminação das ideias religiosas da Reforma na Inglaterra, moldando a história religiosa e cultural do país de maneira duradoura. Contexto histórico e a Reforma Inglesa e as mudanças religiosas do século XVI. O início do século XVI testemunhou uma revolução religiosa na Inglaterra que deixaria marcas profundas na história do país e do cristianismo. Nesse período de intensa agitação religiosa, o rei Henrique VIII desempenhou um papel central, liderando a Inglaterra em uma separação histórica da Igreja Católica Romana e inaugurando a Reforma Inglesa. Busca pelo divórcio de Catarina de Aragão. O cenário começou a se desenrolar quando Henrique VIII, que reinou de 1509 a 1547, procurou o divórcio de sua primeira esposa, Catarina de Aragão. O rei alegou que seu casamento com Catarina era inválido devido ao fato de ela ter sido casada anteriormente com seu irmão, Arthur, que morrera jovem. Henrique desejava um herdeiro homem e acreditava que seu casamento com Catarina havia sido amaldiçoado devido à ausência de um filho. Resistência da Igreja Católica Romana. No entanto, a Igreja Católica Romana, liderada pelo Papa Clemente VII, recusou-se a anular o casamento de Henrique e Catarina. Isso colocou Henrique em uma situação difícil, uma vez que a autoridade papal era suprema na época e o divórcio era raramente concedido. O Ato de Supremacia de 1534. Frustrado pela recusa do Papa e determinado a obter o divórcio, Henrique VIII tomou uma medida radical.
Em 1534, o Parlamento da Inglaterra aprovou o Ato de Supremacia, que declarava o rei como o único chefe supremo da Igreja da Inglaterra. Isso representou um rompimento oficial com a autoridade papal e estabeleceu a Igreja da Inglaterra como uma igreja nacional separada, com o monarca como sua autoridade máxima. Reforma Inglesa e a Igreja Anglicana. A Reforma Inglesa, que se seguiu a essa ruptura, resultou na criação da Igreja Anglicana. Ao contrário das reformas mais radicais que ocorreram em outros lugares da Europa, a Reforma Inglesa foi marcada por uma continuidade superficial com as práticas católicas, mantendo rituais e hierarquia, mas substituindo a autoridade papal pelo monarca como chefe da Igreja. Isso permitiu a Henrique VIII controlar a Igreja e também confiscar as riquezas de monastérios e conventos, que foram dissolvidos. Implicações religiosas e culturais. A Reforma Inglesa teve implicações profundas para a religião e a cultura inglesas. Ela estabeleceu a Igreja da Inglaterra como uma instituição independente e marcou o início de uma era de divisões religiosas na Inglaterra. Além disso, influenciou a língua inglesa, à medida que a Bíblia era traduzida para o inglês e se tornava mais acessível ao público. Em resumo, o início do século XVI foi uma época de agitação religiosa e mudanças monumentais na Inglaterra, lideradas por Henrique VIII. Sua busca por um divórcio desencadeou uma série de eventos que culminaram na Reforma Inglesa, que deixariam um legado duradouro na religião e cultura inglesas. Se você gostou do vídeo, deixe o seu gostei. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora, deixe seu comentário e até o próximo vídeo.